A Anaís tem a Daisy desde muito pequena e ela adora aquela boneca. E já teve a explicação de que ela é um mascote de um parque de diversões, que ele é muito popular inclusive entre as crianças de Incrível Mundo de Gumball. Mas será que a Daisy tem o mesmo carinho pela Anaís que a Anaís tem por ela? E a resposta curta para isso é não, porque parece que a Daisy odeia a Anaís. Até porque a Daisy, ela sonha em atormentar ela. Esse foi o meu sonho. E eu sei que parece meio estranho falar isso, afinal estamos falando de um objeto. Mas no Incrível Mundo de Gumball, apesar que ninguém se dá conta disso, quase todo objeto, ou até mesmo todos, tem vida própria. E pelo pouco que a gente sabe, quando foca pela perspectiva da Daisy, parece que ela odeia a Anaís, e isso não faz nenhum sentido. Porque a Anaís, ela ama aquela boneca que inclusive ela já enfrentou a Tina por causa dela. Então por que será que a Daisy odeia a Anaís? E é isso que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Por favor, para com isso. Nunca! Mas se você é novo por aqui, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é para você não perder os próximos vídeos. E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? E para começar, pra gente entender as motivações do ódio da Daisy, precisamos reparar uma coisa. Quase todo objeto em Gumball ele é animado ou tem sentimentos. Só que os donos desses objetos, eles não tratam eles como ser vivos, e sim como propriamente dito um objeto. E aparentemente a Daisy, apesar que ela é um objeto, ela tem vontade própria. Então olhando pela perspectiva da Anaís, ela é só uma criança brincando com uma boneca. Mas pela perspectiva da Daisy, isso é uma experiência bem desagradável. Então pra gente entender isso melhor, vamos falar das situações que a Daisy ela já passou nas mãos da Anaís, o que torna a experiência dela ruim em brincar com ela. No episódio O Controle Remoto, vocês devem lembrar que estava todo mundo disputando a televisão, e no final daquele episódio tem um plot que a Anaís manipulou todo mundo e escondeu o controle dentro da Daisy. Eles inclusive até acharam a Anaís bem inteligente porque ela manipulou todo mundo para conseguir ficar com a TV, mas pela perspectiva da Daisy, aquilo foi praticamente uma tortura. Afinal, se ela é um objeto animado, imagina abrir as costas dela para guardar aquele controle. Deve ter sido uma experiência muito ruim. E claro, esse não é o único motivo de talvez a Daisy odiar a Anaís. Continuando falando um pouco da Daisy, indo pro episódio A Busca, naquele episódio o Tobias acabou jogando a Daisy pela janela que ela foi encontrada pela Tina. O que aquilo pode ter sido uma experiência muito ruim para Daisy, afinal a Tina é muito desastrada. E aparentemente ela não toma conta das suas coisas. Então para Daisy ser deixada naquele local é como se ela tivesse sido abandonada, em um local totalmente desconhecido para ela. E também tem muitas outras coisas que acontecem com ela, como por exemplo ser arrastada, deixada de lado, o que para um objeto com vida, isso pode ser uma situação muito ruim. E um contraponto muito importante é que tem outros objetos em Elma que passam por situações muito parecidas. Mas por que será que esses objetos não têm raiva de seus donos como a Daisy tem da Anaís? Pelo menos não que a gente saiba. Mas a explicação para isso pode ser até mais simples do que imaginamos, que a Daisy, ela foi comprada na van misteriosa, e lá vende muita coisa sinistra que beira o sobrenatural. Inclusive foi nessa mesma van que compraram Darwin. Então até aí parece que a Daisy, ela pode ser um objeto especial, até com mais vontade própria que outros. E não para por aí, porque no episódio O Mundo, a Daisy ficou embaixo da cama, em um local onde a Anaís não conseguiu alcançar, que a Nicole teve que pegar a boneca para ela. Então se a Daisy tem consciência, ela para naquele local pode não ser assim por acaso. Então se a Daisy parou naquele local, ela estava talvez tentando se esconder da Anaís. E para completar, nessa mesma cena e nesse mesmo episódio, a Anaís conversa com a boneca dizendo que ela ama a Daisy. Só que logo em seguida acontece uma coisa fora do comum, porque a Daisy acabou torcendo o pescoço e respondeu a Anaís. E o susto que ela tomou foi tão grande que ela jogou a Daisy para longe. Você também é minha melhor amiga, Anaís. O quê? Então essa cena a gente pode deduzir uma coisa, talvez a Daisy não seja tão ruim assim, ou pelo menos a gente não sabe se ela tá mentindo nessa cena. Só que até aquele momento a Anaís não sabia que a Daisy é uma boneca viva, então até aquele momento talvez tenha uma diferença entre a Daisy e os outros objetos que têm vida, e talvez a maior diferença é que talvez os donos de outros objetos negligenciem que eles possuem sentimentos, afinal talvez eles não saibam que eles têm vontade própria. Mas com a Daisy foi um pouco diferente, porque agora
agora a Anaís sabe que ela tem sentimento, até porque ela respondeu diretamente a Anaís. Mas como ela meio que ignorou e continuou a vida depois desse incidente, ela seguiu com a vida como se aquela cena daquele episódio nunca tivesse acontecido e passou a tratar Daisy como objeto como sempre, sabendo que ela é consciente. Então essa basicamente foi a maior diferença, né? Porque a Anaís sabe enquanto os outros donos dos outros objetos não sabem. Então para e pensa comigo, se a Anaís sabe que a Daisy tem consciência, só que ela ignora isso, pela perspectiva da Daisy, ela pode estar se sentindo rejeitada. Então ela continuando tratando a Daisy como objeto, arrastando ela para lá e para cá, brincando sem pensar nos sentimentos da Daisy, pode ser essa a motivação por trás do ódio da Daisy. Até porque se parar para pensar, é como eu tinha falado, olhando pela perspectiva da Anaís, é só uma criança brincando com uma boneca. Só que deve ser um tormento para Daisy ser tratada dessa forma. Tanto que no episódio chamado A Noite, ele é um episódio bem interessante, porque naquele episódio mostra como todo mundo sonha. E tem muitos sonhos diferentes e estranhos ocorrendo em Elmore. Mas vamos focar no que realmente importa, que é a Daisy. Ela tem um sonho que é bem perturbador, onde ela é a criança e a Anaís é a boneca. E cada cena mostrada no episódio em que a Daisy brinca com a Anaís em forma de boneca é retratada como uma cena em que a própria Daisy já passou. Por exemplo, a Daisy alimenta a Anaís de forma severa, coisa que a própria Anaís já fez. Apesar que na cena não parece que a Anaís está tratando a Daisy mal, mas pode ser uma coisa que pra Daisy foi muito desconfortável. E ela pode estar vendo isso como um ato de maus tratos. Até quando a Daisy vai lavar a Anaís, ela faz isso parecer como se fosse um afogamento. Acaba arrastando a Anaís boneca por aí e também cortando ela, coisa que a própria Anaís já fez com ela inúmeras vezes. Pode não ter sido na intenção de magoar a Daisy, mas talvez ela enxergou dessa forma, que chegou em um ponto em que a Anaís boneca implora pra Daisy parar, só que ela não estava disposta a fazer isso. Por favor, para com isso. Nunca! Então basicamente o sonho da Daisy é fazer a Anaís experimentar tudo que ela já passou, provando que a Daisy enxerga tudo isso que a Anaís faz como uma forma de maus tratos. Ela pensa em fazer isso como uma forma de vingança. Então se parar pra pensar, toda essa raiva da Daisy vem de como ela enxerga as coisas que a Anaís faz ela passar. Pode ser que isso começou a acontecer depois que a Anaís soube que ela tem consciência, mas como a Anaís ignorou e continuou tratando ela como uma boneca, então pra Daisy isso pode ter sido uma espécie de rejeição. Então isso pra mim é o que mais faz sentido da motivação do ódio da Daisy. Mas tem também uma outra teoria que pode explicar a motivação por trás desse ódio, onde eu já vi em alguns fóruns da internet, onde talvez a Daisy ela seja má por conta da própria Anaís. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a Anaís nasceu, ela parecia uma criança rancorosa. Naquela época parecia que ela já tinha consciência mesmo quando era só um bebê, e ela queria ser filha única, então ela não via o Gumby e o Darwin como irmãos. Na verdade, parecia que ela via os dois como inimigos, tanto que naquela mesma época a Anaís fazia de tudo para culpar o Gumby e o Darwin por tudo, que era tipo a diversão dela para fazer a Nicole brigar com os dois. Então com o tempo a Nicole até chegou a pensar que eles faziam isso por ciúmes, e não teve só essa cena, porque no episódio chamado As Origens tem uma cena em que a Anaís tenta se livrar do Gumby e do Darwin a todo custo. Chegou em um ponto que ela faz tanta maldade com os dois que eles pensam até em se livrar dela, até porque eles sentem que nunca fizeram nada de mal para receber esse tratamento da Anaís, e eles temiam que a situação só piorasse com o tempo. Só que com o passar do episódio vocês devem lembrar que eles se arrependeram do que fizeram. Então originalmente a Anaís era malvada, só que depois que ela se entende com o Gumby e o Darwin e ela aceita eles como irmãos, ela passa a ter uma personalidade bondosa. É como eu falei, a Anaís sempre foi inteligente. Então com o tempo ela percebeu que o Gumby e o Darwin não são inimigos, e sim pessoas que se importam com ela. Então podemos supor que o amor dos dois curou a Anaís. Então recapitulando, originalmente a Anaís era má, mas se ela passou por mudanças, onde foi parar a maldade dela? Então a teoria é que a maldade dela pode ter sido transferida, até porque nada em Elmore é excluído. Quando não vai pro vazio, quer dizer que pode ter ido para outra pessoa, ou nesse caso para outro objeto. Ou seja, pode ser que a maldade da Anaís foi transferida para Daisy. E nota que a Daisy é a única boneca que a Anaís tem inteira, o que pode reforçar essa teoria. É uma coisa que a gente não tem confirmação, mas faz total sentido se a Anaís deixou de ser má. Pode ser que essa maldade só foi canalizada em outra coisa e a Daisy acabou recebendo ela. Ou então é só o fato da Daisy ter mais vontade própria, porque quando um objeto não se esconde mais, que foi o caso dela já que ela se revelou, eles podem ficar mais agressivos, tipo como o que houve no episódio A Revolta. Os objetos começaram a se revelar porque eles poderiam ser substituídos, então pode ser isso que aconteceu com a Daisy, apesar que a motivação do ódio dela parece ser pessoal, mas eu realmente gostaria de saber o que aconteceria se a Daisy ganhasse vida.
e não ficasse só como um objeto com consciência, será que ela faria o sonho dela se tornar realidade? Vamos ter que aguardar para descobrir. Mas me diga, qual teoria ou explicação vocês têm para Daisy? Acham que os motivos dela ter raiva da Anaís são válidos? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sininho ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.